Por fim, o número 252 da pauta, apelação cível 0201, 530, dígito 88-2022, apelante Banco Itaú consignado. A advogada permanece na tribuna também, a doutora Vitória França Jerônimo Cunha, apelado Francisco Alves da Silva, o relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Aqui, a parte apelante solicitou, é o número 252 da pauta. 252. Excelência, permitem. Pois não, desembargador Joel. Esse caso, igualmente, eu indago, eu pediria a Vossa Excelência que indagasse a nobre advogada se ela veria algum proveito prático na sustentação oral, uma vez que eu estou acolhendo a preliminar e cassando a sentença. Né? Pois não. Então, doutora... que se indague se ela ainda vê necessidade de fazer a sustentação oral. Pois não, doutora Vitória. A senhora dispensa a sustentação? Só gostaria de saber se é sobre o cerceamento de defesa diante da necessidade de perícia grafotécnica. Sim. Nesse sentido, certo, dispenso a sustentação oral e agradeço. Pois não, desembargador Jaime. O senhor quer ler a ementa ou basta proclamar o resultado? E colher os demais votos? Vou ler apenas a parte negritada, o cabeçalho da emenda. Perfeito. Direito civil, processual civil, apelação civil. Ação declaratória de nulidade e inexistência contratual com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Recurso da parte ré, empréstimo consignado. Controvérsias acerca das teses autorais de analfabetismo funcional e de possível falsidade da assinatura aposta no contrato. Providências requeridas pela instituição bancária, oitiva do autor e perícia grafotécnica, indeferimento pelo magistrado primeiro, cerceamento de defesa configurado, prejudicialidade do mérito recursal, preliminar acolhida, sentença cassada, no mérito recurso não conhecido. Esse é o voto que submeto à apreciação dos eminentes pares. Pois não, desembargador. Desembargador Mantovani, Colares. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Bezerra Cavalcante. Também acompanho, presidente. Só lembrando naquele primeiro voto 942, a preocupação do desembargador André em se examinar, né, cada caso isoladamente. Esse é um dos casos. É um dos casos, perfeito. Perfeitamente. Que refoge aquele nosso. Perfeito. Então, proclamando o resultado. Recurso prejudicado, recurso e no mérito não conhecido. Sentença cassada. Obrigado, doutora. Pronto, voltamos agora para... Tem o resto dos 942. Tem vista também. Voto visto. E tem vista também. Posso dar continuidade aqui aos 942? Vamos. Já tem o 942? Tem. 8. 8 ou 9? Não é tudo a matéria. Vamos falar. Só validar os votos do que foi usado hoje. Pronto, né? Vou anunciar, né? Então... Vamos. Mas vamos só anunciar, desembargador, dizer para ficar... Dando continuidade agora também aos processos em quórum ampliado, né, finalizadas as sustentações orais. O 262, apelação civil 0200-849, de 73, 2022, apelante Francisca Martiniano da Silva, apelado Banco Santander Brasil S.A. Relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Toda essa súmula que eu vou ler aqui vale para todos esses de consignado. Aqui vou fazer a leitura a partir de... são idênticos. Então, na sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2024, anunciado o julgamento feito, manifestou-se o douto desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto, proferindo seu voto no sentido de, em termos gerais, se anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Em ato contínuo, pronunciou-se o nobre desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, apresentando voto divergente, no sentido de que fosse negado provimento ao recurso.
Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho votou acompanhando em toto a divergência inaugurada pelo doutor desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Diante da ausência de unanimidade entre os ímpetos pares, a douta presidência instaurou a técnica prevista no artigo 914 CPC de 15, determinado o adiamento do novo julgamento. Na sessão ordinária de 20 de fevereiro de 2024, também foi adiado o julgamento. Se o senhor quiser, eu apregou logo os outros que têm correlatos, e aí julga tudo de uma vez, né? De acordo, desembargador Jaime, desembargador André, otimizando o serviço, já que são correlatos, o decano está sugerindo que essa resenha possa ser utilizado conjuntamente. A resenha que o secretário... Eu só pediria ao desembargador Bezerra que ligasse o microfone, porque eu está ligando agora. Desculpa. Estamos ligando. A resenha, segundo o doutor Marcelo ligou agora, né, ela é idêntica para todos os processos. E todos os processos têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo recurso, né? Se enquadra naquela mesma situação do primeiro que nós julgamos hoje no 942. Penso que não há mais como a gente perder tempo nisso, né? A não ser que os colegas queiram votar um a um. Alguma objeção? Nenhuma objeção, senhor presidente. E a exemplo do que ocorreu quando do primeiro julgamento sobre esse tema, né, sobre esses processos, eu reafirmo o meu compromisso de aderir à decisão do colegiado, né, que já tem diversos precedentes nessa Igreja Quarta Câmara. Desembargador Jaime, me permita. Pois não. Eu vou determinar ao doutor Marcel que leia primeiro a pauta de todos os processos, só para a gente identificar. É da gente que a gente está decidindo só se a gente vai ser racional, né? Em seguida, o Marcel faria isso. Não, ele já está adiantando, desembargador, o voto dele, né? Que ele vai aderir. Pois é, a minha proposição foi nesse sentido. Parece-me que o desembargador relator adere em nome daquela primeira decisão. Perfeito. Parece que o Montalvani também adere, não é isso? O desembargador André parece-me também vai aderir, não é isso, desembargador André? O desembargador André está me ouvindo? Excelência, por gentileza, só repita aí, por favor. Parece-me que também Vossa Excelência adere àquela primeira tese discutida hoje no primeiro julgamento, não é isso? Para esse caso. E a gente julgaria todos os 8, né, que tem aí, tudo em bloco. Em bloco, São iguais, idênticos. Não, se são iguais, são idênticos, e a prova nos autos eu acompanho. Que o relator já aderiu, né? Não. Então, Marcel só faria apregoava só isso. Todos. Estaria resolvido de uma vez só. Então, dando continuidade ao pregão, o 263 também envolve a mesma matéria, a mesma resenha. Apelação civil 0201, 264, dígito 89 de 2022. Idem, o 264, apelação civil 0202, 564, dígito 86 de 2022. O 265 já foi julgado. O 266, apelação civil 0200, 211, dígito 60 de 2023, na mesma toada. E o 267, apelação civil 0200, 105, dígito 23 de 2023, nos mesmos termos. Apregoados, desembargador. Pronto. Todos da relatoria do desembargador Jaime. Francisco Jaime Medeiros Neto. E com divergência do desembargador Bezerra e acompanhados inicialmente pelo senhor. Postos agora em novo julgamento pelo 942. E agora todo mundo acompanhou. E agora a unanimidade. Todos. Com a ressalva do desembargador Jaime. Perfeitamente. Já bem explicitado. Ok? Ok? Alguma divergência, desembargador André? Ele já convocou. Não, já manifestei, eu concordo inteiramente com... Desembargador Mantovani. De acordo, senhor presidente.
desembargador Jaime já fez a ressalva, né? Sim. Eu adiro ao voto do desembargador Bezerra Cavalcante e por Vossa Excelência... Senhor presidente, por favor, me parece que está com o microfone desligado. Não, desembargador Jaime. Fica ressalvado a sua manifestação. Acompanha com ressalva. Acompanhando com ressalva. Uhum. Muito bem. Proclamando o resultado dos processos anteriormente nominados, proclamo o resultado. Recursos conhecidos e improvidos ou desprovidos, ressalvando a manifestação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. E o desembargador Jaime fica com a alçada de fazer os acordos. Vossa Excelência, desembargador, relator originário, lavrará os acordos. Mais alguma coisa, doutor Marcelo? Voto vistas. Agora, entrando no tópico do roteiro de voto vista, o primeiro deles é o processo 95 de pauta, agravo de instrumento 063-5093, dígito 30 de 2023. Agravante Diego de Carvalho Portela, agravado João Batista Martins Prata Braga, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Na sessão ordinária de 20 de fevereiro de 2024, anunciado o julgamento feito, com a palavra manifestou-se o doutor advogado João Paulo Barbosa de Freitas, dispensando a leitura do relatório e, na sequência, procedendo à realização de sustentação oral em nome da parte agravante no tempo regimental. Em pós, o excelentíssimo senhor desembargador relator José Evandro Nogueira Lima Filho votou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Ato contínuo, o nobre desembargador André Luiz de Souza Costa pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista foi concedida e o julgamento adiado. Essa é a resenha, desembargador. O processo está em pauta, desembargador André Costa. Tá, desembargador, de forma bem objetiva. Esse aí eu não preciso nem fazer voto escrito. Eu analisei os autos, analisei o voto de Vossa Excelência. Na semana passada, eu fiquei preocupado, porque foi alegado da tribuna uma suposta nulidade de processo por ausência de intimação, mas analisando não tem qualquer nulidade nem qualquer cessamento de defesa. Na verdade, há uma demora, em conclusão da situação, porque um terceiro comprou um imóvel de boa-fé e até hoje não conseguiu tomar posse do imóvel, adentrar o imóvel, ainda se responsabiliza pelo pagamento de determinadas verbas provenientes da propriedade. Então, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Foi o desembargador André Costa. Desembargador Jaime já havia votado provisoriamente. Confirma o voto, desembargador Jaime? Confirmo, Excelência, confirmo o voto. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Próximo. Vamos ao próximo. Número 142 de pauta, também pendente de voto visto. Apelação civil 088-5591, dígito 61 de 2014, apelante Francisco Gleison de Andrade Amâncio, apelado Cearense Transporte Urbano Limitada, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, na sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2024, anunciado o julgamento feito, com a palavra, manifestou-se nobre doutor advogado Antônio Lailton Moraes Duarte, dispensando a leitura do relatório, e procedendo à realização de sustentação oral em nome da parte apelante no tempo regimental. Em pós, o excelentíssimo senhor desembargador relator José Evandro Nogueira Lima Filho proferiu seu voto, no sentido de se conhecer do recurso e, no mérito, negar de provimento. Na sequência, o nobre desembargador André Luiz de Souza Costa pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista concedida, julgamento adiado. Na sessão anterior de 20 de fevereiro de 2024, o julgamento foi adiado novamente. Essa é a síntese, desembargador. Está em mesa, desembargador André, para julgamento? Está, Excelência. Tem um voto escrito. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra. Eu fiz ontem, eu compartilhei o voto escrito com o eminente desembargador José Evandro Nogueira Lima, perfeito, com o eminente desembargador Francisco Bezerra, e passo a ler o voto aqui. O voto tem 12 laudos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, suprimir
antecipo a questão seguinte. Houve um acidente, uma empresa fez um acordo extrajudicial e o desembargador José Evandro, pelo que ele apreciou, ele estava confirmando, negando provimento ao recurso. E eu, do contrário, estou dando provimento ao recurso, inclusive fixando os danos morais em R$60 mil, deduzido que já foi pago no acordo R$3.000 e poucos. Por quê? Eu entendo, eu vou ler aqui os fundamentos com base na jurisprudência, que foi feito um acordo extrajudicial, sem a participação de advogado, sem a participação do Ministério Público, envolvia uma criança teve um braço amputado por causa desse acidente. Em síntese, eu acho que o acordo ele não foi feito da forma legal e prevista na jurisprudência, e eu vou ler. Acho que o valor, depois disso, a questão que eu demonstro que o acordo não pode ser aceito pelo Poder Judiciário. Eu avanço para mostrar que uma indenização de R$3.000 não corresponde nem de longe à realidade. Eu proponho, a base da jurisprudência aqui no nosso tribunal tem sido, eu cito, R$50 mil. E por que eu estou botando R$60 mil? Primeiro, porque se eu pegar e dividir um salário mínimo ao mês, pega nos 60 mil, dividido por 1.420, estou fazendo aqui as meus ponderações gerais, e tudo está justificado no meu voto, 60 mil reais, você dividindo por mês, dá exatamente 42 meses, se for um salário mínimo por mês. 42 meses são 3 anos e 6 meses, recebendo um salário mínimo, só por apenas 3 anos e 6 meses. O acidente ocorreu quando ele tinha 11 anos e 10 meses de idade, na véspera de se tornar adolescente. Atualmente, a vítima tem 24 anos e 8 meses de idade. Ela sobreviveu, mas teve o braço amputado. A partir disso, eminentes colegas, eu vou tentar ser breve aqui, mas dar a importância da causa. Vamos lá. Adoto o relatório do eminente relator, folhas 295 e 297. Na sessão de julgamento da 4ª Câmara de Direito Privado, ocorrida em 6 de fevereiro, o desembargador relator José Evandro Nogueira Lima Filho apresentou seu voto e a sua conclusão, a qual é a seguinte. Do exposto, não havendo fundamentação apta a ensejar a modificação do deciso ACO, com esse do recurso para negar-lhe provimento. Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, folhas 300. Após analisar o inteiro teor dos autos e com reciprocidade e respeito, optei em divergir pelo eminente relator, porque entendo que o recurso deve ser provido, ainda que parcialmente, porque foi pedida a indenização de 50 mil por danos morais e 100 mil por danos 50 mil por danos materiais e 100 mil por danos morais. Assim, passo a expor a razão da divergência. Conforme relatado pelo eminente desembargador relator, trata-se de apelação civil em que face da sentença proferida pelo juiz da 35ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedentes pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, processo número tal. No caso, a controvérsia central consiste na validade do acordo firmado entre a apelada, Cearense Transporte Urbano Limitada, e a genitora do apelante, Francisco Gleidson de Andrade Amâncio, nascido em 26 de junho de 1999, atualmente com 24 anos e 8 meses, mas infante à época em que foi vítima de atropelamento por ônibus pertencente à recorrida, fato ocorrido em 20 de maio de 2011. Sobre o tema, destaco que transação é instituto jurídico que possibilita a resolução de conflitos de interesse que versem acerca de direitos patrimoniais disponíveis, mediante acordo entre os envolvidos, consubstanciado em contrato bilateral, no qual as partes estipulam concessões mútuas com o intuito de evitar litígios judiciais ou encerrá-los de forma consensual. Para sua validade, a transação deve observar requisitos essenciais, que são a capacidade das partes, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, em forma prescrita ou não defesa em lei, artigo 104 do Código Civil. Dessa forma, o Instituto confere às partes autonomia para a solução de suas divergências. No entanto, quando uma das partes está em posição de vulnerabilidade econômica, social ou jurídica em relação à outra, é necessário olhar atento do julgador para garantir que a transação seja justa e equitativa, o que só pode ser atingido com a promoção da igualdade material
no exercício da autonomia privada. Nessa perspectiva, nos casos em que se verifica desequilíbrio entre as partes, surge a possibilidade de apreciação judicial da demanda e dos termos do acordo, o que não significa, sem que estejam presentes os requisitos para tanto, em afastamento completo da transação, mas sim em uma interpretação restritiva das cláusulas que coloca indivíduos hipossuficientes em situação de desvantagem excessiva. Nesse sentido, quanto à possibilidade de limitação da cláusula de plena e efetiva quitação, somente quanto aos valores entabulados no negócio jurídico, um fundamento no artigo 843 do Código Civil, o qual dispõe que a transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declara ou reconhece direitos. Decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação, acidente de transação, indenização por danos materiais, transação judicial celebrada entre a autor e a seguradora da ré. Evidente situação de desequilíbrio entre as partes, impondo excessiva desvantagem à parte hipossuficiente. Interpretação restritiva da cláusula que confere ampla e geral quitação, com renúncia a qualquer outros direitos decorrentes do acidente. Artigo 843 do Código Civil. Eficácia da quitação restrita ao valor efetivamente recebido pelo consumidor. Prova documental que demonstrou que o valor do mercado do veículo sinistrado era superior ao valor da indenização. Complementação devida. Precedentes do STJ, Tribunal de São Paulo. De modo favorável ao reconhecimento do direito a prestações não previstas em transação extrajudicial com cláusula de renúncia geral, de modo a sanar desproporcionalidade entre o dano e o seu ressarcimento, decidiu o Tribunal da Cidadania, o nosso Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno, em agravo de recurso especial, auto de agravo instrumento na origem, decisão monocrática que negou provimento ao reclamo, insurgente da parte agravante. A controvérsia foi integralmente solucionada pelo Tribunal de Origem, com fundamento suficiente, não estando caracterizada a ofensa ao artigo 122 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária ao interesse da parte, em negativa de prestação adicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Conforme o entendimento desta Corte Superior do Tribunal de Justiça, a existência de acordo judicial não tem o condão de obstar o juiz da mediação judicial, nem tampouco de reconhecer a existência de coisa julgada. E aí eu cito outros precedentes, do próprio STJ, da Lavra do ministro Luiz Felipe Salomão. O primeiro foi da Lavra, relator o ministro Marcos Buzzi. Estão todos citados no meu voto. Estou otimizando para a gente ganhar tempo. No caso, entendo estar evidente a hipossuficiência da vítima em face da sociedade concessionária de serviço de transporte público, posto que pobre na forma da lei, além de que a genitora da vítima anuiu a cláusula de transação sem assistência de profissional ou de pessoa esclarecida quanto aos efeitos do negócio jurídico. A vulnerabilidade é demonstrada ainda diante da condição da saúde da criança após o acidente, tendo sido internado em unidade de terapia intensiva UTI pediátrica, com amputação do membro superior esquerdo, folhas 11/17. Fatos que, sem dúvida, são capazes de gerar abalo aos seus familiares. Nesse ponto, oportuno frisar a circunstância destacada pelo recorrente em suas razões de apelação, quando aduz o seguinte: aí eu transcrevo parte do processo e digo: ademais, frisa em conformidade com o entendimento superior do Tribunal de Justiça, a transação firmada pelos genitores enquanto representante de filho incapaz impõe autorização judicial e a intervenção do Ministério Público, que não ocorreu no caso dos autos. E aí cito precedentes da Lavra do ministro Moura Ribeiro e cito aqui a ementa, decisão do STJ. Civil, processual civil, agravo regimental e recurso especial. Ação de indenização por danos morais e materiais e morais. Transação celebrada pela genitora em nome dos filhos menores. Ato que não se contém nos simples poderes de administração conferidos aos pais pelo Código Civil. Agravo não provido. E aí fala exatamente disso, da necessidade. São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado por pai dos menores, em nome deles, para fins de indenização do ato ilícito. E aí, excelências, eu mostro, em base do STJ, a possibilidade de discussão acerca da possibilidade da apreciação judicial dos valores indenizatórios pactuados judicialmente. Falo do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, sobre a teoria do risco administrativo, e vou avançando e digo: feita essa consideração, observe que a sociedade apelada constou como documentação corporatória de suas alegações apenas boletim de ocorrência, parcialmente ilegível,
registrado pelo próprio motorista do ônibus envolvendo um acidente, segundo a qual, em momento um pouco antes do atropelamento, uma das crianças foi empurrada, vindo a cair no chão, e por causa disso acabou por passar por cima dela. Isso só tem no BO feito pelo próprio motorista. Em sede de audiência de instrução, apesar de ter apresentado o rol de testemunha, não as apresentou na ocasião. Já a parte autora, eu estou dizendo que a empresa de ônibus não apresentou suas testemunhas, apesar que fez o rol. Já a parte autora levou 2 testemunhas que foram ouvidas, mas nenhuma delas presenciou exatamente o acidente, de modo que os depoimentos não foram suficientes para esclarecer quanto às circunstâncias do ocorrido. Dessa forma, autor comprovou a conduta, o dano e o nexo causal constitutivo de seu direito à responsabilidade civil, enquanto a réu apelada, mesmo tendo oportunidade no curso da instituição processual, não comprovou os fatos alegados como excluindo sua responsabilidade. Demonstrada a possibilidade de intervenção judicial no acordo judicial firmado e a responsabilidade civil da apelada, passa a analisar o valor devido à indenização por danos morais. Na época do acidente, no ano 2011, foi acordada a quantia de R$ 3.270. E aí eu demonstro que, como já falei, pela jurisprudência daqui do nosso tribunal, desembargadora Graça Quental, desembargador Paulo Albuquerque, a média é de R$ 50.000. E aí, cito também jurisprudência do STJ, lá do ministro Raul Araújo. Por tais razões, e aí eu estou aqui o voto, abreviei o voto, com reciprocidade de respeito e consideração ao eminente relator, divido do voto para dar parcial provimento ao recurso pelas razões fáticas e jurídicas aqui delineadas, arbitrando o valor de danos morais em R$ 60.000, quantia ao qual deve ser abatido o valor atualizado já adimplido administrativamente, em razão da reforma da sentença, em virtude dos honorários advocatícios, fixado no juiz da primeira instância. Excelências, como falei, meu voto está escrito, apanhei os principais argumentos por que estou dirigindo o eminente relator, nosso presidente José Evandro Nogueira Filho, e é como voto. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, desembargador André. Eu mantenho o meu ponto de vista representado pelo voto já inserido no sistema e pergunto ao desembargador Jaime, que já lançou o voto provisório, se o ratifica ou retifica. Não estou lhe ouvindo, desembargador Jaime. Desculpa. No caso, excelência, eu bem atentei para os fundamentos do desembargador André Costa, de forma que, pedindo as devidas vênias a Vossa Excelência, né, eu acompanho a divergência ora instaurada. Vossa Excelência, então, está retificando o voto provisório para acompanhar a divergência. Exatamente. Perfeitamente. 942. 942. 942. Pergunto a Vossas Excelências se, na forma do parágrafo 1º do 942... Estou pronto para julgar. Mantovani? Recebi o voto. Agora, em off, eu vou acompanhar a divergência. Entendo que, no caso aí... Desculpa, perfeito, absolutamente. Houve, de fato, um acidente... Eu pediria ao desembargador Bezerra que ligasse o microfone, eu não estou ouvindo as considerações dele. Instaurar? Desembargador. Não, poderia o desembargador Mantovani pedir isso. Não, mas pode ser também. Ótimo, presidente. Uma carta sugestão. É o melhor caminho, porque já instaura o... Desembargador André, desembargador Jaime, eu vou instaurar aqui o 942, tá? O desembargador Bezerra já está apto a votar, não é? E o desembargador, só para otimizar também o serviço, desembargador Mantovani, que não se, creio eu, desembargador, não se aprofundou ainda no tema e não recebeu o voto do desembargador André, não, né? Não, eu tive acesso ao desembargador, mas só uma dúvida, então, presidente, para otimizar.
Já há uma maioria pelo acompanhamento da divergência? Meu voto é do André. Eu estou divergindo do presidente. Então tem... Vou instaurar? Porque se já tiver a maioria... A maioria já está estabelecida. Já está estabelecida, eu acompanho. Eu acompanho a divergência. Já tem 3 votos pelo... Eu acompanho a maioria. Pronto. Adere, então, ao desembargador André. André, eu também acompanho, senhor presidente, o voto do desembargador André. Sim. Se tivesse 2-2... Se aderir, não há nem o 942. Sim. Não, mas o 942 precisa... No 942. Vai estar instaurado o 942. Só o Jaime votar, então. O Jaime já votou. Vossa Excelência adere. Pela divergência, tá? E eu estou aderindo agora à tese do desembargador. E se tivesse 2-2, senhor presidente, aí até seria ponderado eu pedir vista para examinar. Já havia a maioria. Pois não. Quem lavará o acordo é o desembargador André, de presente. Que abriu a divergência. Sim. Não, exato, aderiu ao presidente mesmo. Desculpa. Evandro, eu vou disponibilizar o voto, liberar nos autos, mas o desembargador Evandro que aderiu. Tirou. Tirei o presente, viu, André? Hã? Tirei o presente de ti, viu? Seria uma honra. O 942 ficou só em discussão. Está instaurou e julgado o 942. O 942 Vossa Excelência aderiu, morreu. Com o julgamento na própria sessão, do artigo, o parágrafo 1º do referido artigo, sendo que os desembargadores Francisco Bezerra Cavalcante aderiu à divergência, assim como o desembargador Jaime Medeiros Neto, retificando o voto anteriormente lançado, voto provisório anteriormente lançado, também aderiu à divergência, e o desembargador Mantovani Colares, idem, aderindo ao voto do eminente desembargador André Costa. O desembargador Evandro, relator originário, pelo princípio da colegialidade, refluiu de seu voto, aderindo também à divergência aberta pelo eminente desembargador André Costa. Proclamando o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido. Não é isso, desembargador André? Sim, Excelência, exatamente. Porque, assim, os danos materiais, só para deixar claro para os eminentes colegas, criança, depois adolescente, hoje jovem, ele foi tratado todo no hospital público, então não foi comprovado dano material. Perfeito. Então, a questão foi só o dano moral. O dano moral pelos motivos que eu já coloquei, por isso que foi parcialmente provido. Parcialmente provido nos termos da divergência. Acho que depois, eu tinha botado, Evandro, o termo da divergência, mas depois aderido pelo relator para poder ficar registrado que Vossa Excelência vai fazer o acordo, né? Já falou. Já falei ao final do fechamento. Obrigado. Obrigado, presidente. Vamos. 255, da relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, também pendente de voto vista. Apelação cível 0201-832, dígito 52 de 2023, apelante Rosa Domingos de Souza, apelado Banco Santander Brasil S.A. Relator desembargador Jaime, na sessão de 6 de fevereiro de 2024, anunciado julgamento feito, manifestou-se o douto desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto,
proferindo seu voto no sentido de não se conhecer do recurso, bem como decretar de ofício a nulidade da sentença guerreada. Em pós, o nobre desembargador Francisco Bezerra Cavalcante pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria, a vista foi concedida e o julgamento adiado. No dia 20/2, foi adiado novamente o julgamento do feito. Essa é a síntese, desembargador. 255 da pauta. É de consignado também. 0201 832, dígito 52. Nesse caso aqui, eu estou acompanhando o relator, presidente. Vai ser bem prático. Eu não tenho o resultado aqui, cadê? Reforço daquela nossa tese, primeiro. Desembargador Bezerra acompanha. Relator. Ficou faltando quem? Desembargador Mantovani? Ficou faltando desembargador Mantovani. Desembargador Mantovani. Também acompanho, senhor presidente, até porque o voto cita vários julgados desta Câmara. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, recurso não conhecido. É isso, desembargador Jair? Não conhecido. Sim, excelência. Desembargador. Recurso conhecido e provido de sentença anulada com recomendação de providência do juiz contra a regularização da representação processual. Não. É porque aqui no roteiro, o desembargador tinha como não conhecido. Nulidade decretada de ofício. Isso aí mesmo. Vossa Excelência me ouve? É o que ele está dizendo. Sim, Excelência. No caso aqui, só confirmando, é o processo 020-1832-52, é isso mesmo? Isso. Então, aqui é o recurso conhecido e provido de sentença anulada com recomendação de providência do juiz, etc. Então... É isso mesmo. É um destino. Estou proclamando o resultado, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Tudo bem. Mais alguma? 259. Ainda? 259 agora, também pendente de voto visto. Apelação civil 022-8432, dígito 97-2023. Apelante GSAA, representado pela Defensoria Pública. Apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, na sessão de 6 de fevereiro de 2024, anunciado o julgamento feito, manifestou-se o douto desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto, votando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Ocasião esta em que fora primeiramente acompanhado pelo desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Em pós, o ínclito desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista foi concedida e julgamento adiado. Na sessão do dia 20 de fevereiro, anunciado o julgamento feito em epígrafe, manifestou-se o ínclito desembargador Vistor, devolvendo os autos em mesa de julgamento para apresentar voto vista divergente, no sentido de desconhecer e negar provimento ao recurso. Em ato contínuo, o nobre desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto ratificou seu voto prolatado em sessão de julgamento anterior, no sentido de se conhecer do recurso e no mérito dar parcial provimento. Em pós, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Bezerra Cavalcante pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, vista concedida e julgamento adiado. Essa é a síntese. Vista do desembargador Bezerra, né? É mesmo, presidente. Pois não, desembargador. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu vou pedir desculpas à Vossa Excelência. Perfeitamente. Para, no caso específico, acompanhar a douta divergência. E vou dizer por quê. É uma laudazinha bem rapidinho. Né? Pode. O entendimento da nossa Câmara é que, havendo reincidência, o menor infrator, aquela história todinha se mantém, em regra, o que fora decidido lá pelo juízo de primeiro grau. Entretanto, no caso subjúdice, analisadas as circunstâncias fáticas do ato infracional cometido sem perder de vista, sobretudo, a ausência de antecedentes desabonadores por parte do adolescente em conflito,
com a lei, bem como suas condições subjetivas favoráveis ao cumprimento da medida de internação, se revela desnecessário, ao passo que há uma distinção fática entre o representado e as situações elucidadas nos precedentes retrocolacionais. Isso porque, na origem, fora recebida a representação ministerial e a coisa saiu daqui, vamos voltar aqui. Pois bem, isto porque, na origem, foram recebida a representação ministerial e acolhido o pleito de internação provisória do adolescente pelo prazo máximo de 45 dias, nos termos do artigo 108 do ECA. Por conseguinte, e aí é que eu entro acompanhando o desembargador Jaime, por conta deste fato, né, que foram alcançados nos autos, realizado o estudo social por equipe multidisciplinar, no momento em que foi confeccionado, relatório de diagnóstico polidimensional, fecha aspas, hospedado às folhas 138 e 147, trazendo a lume após a aprovação do comando sentencial. Infere-se que o relatório supra foi potencialmente favorável ao adolescente, e daí reportam-me ao trecho do voto do relator, ipsiliteris. Depreende-se do mencionado relatório que, durante o cumprimento da medida cautelar de internação provisória, o menor se mostrou a. Participativo ao aderir às práticas esportivas, aulas de artes, músicas com instrumento de cordas, atendimento em grupos psicossociais, de educação e saúde, de inclusão digital e acolhimento espiritual. B. Colaborativo ao seguir prontamente as normas e regras estabelecidas pela instituição, mantendo sempre bom convívio com os demais adolescentes e profissionais do centro. C. Responsável por perceber o período de restrição de sua liberdade como uma oportunidade para repensar a conduta infracional por ele cometida, externando consciência acerca das consequências negativas do ato, bem como arrependimento e desejo de reinserção social. O menor chegou, diz o relatório, o menor chegou a fazer ainda uma reflexão crítica sobre o ato infracional, afirmar que a motivação da conduta foi obter dinheiro para reformar seu quarto, mas que não precisava fazer isso, pois na época trabalhava com venda de bolsas na feira. Além disso, verificou-se que o adolescente aparentemente possui um núcleo familiar minimamente estruturado, porquanto residia em casa própria, com a genitora, a avó materna, 2 primos e 3 irmãos, tendo ajuda financeira do companheiro da genitora, que, entretanto, não reside no imóvel, além de receber 2 benefícios do Bolsa Família e renda advinda de venda de roupas, auferida pela avó. O menor não possui namorada ou filhos e mantinha contatos frequentes com o pai por meio de visitas, tendo em vista que ele é separado da sua genitora. Inclusive, durante o acompanhamento socioeducativo do menor, a mãe dele manteve-se presente, demonstrando sentimento de responsabilidade e cuidado, tendo os demais familiares igualmente participado das visitas com abertura ao diálogo com a equipe técnica. Apurou-se outro sim, que o adolescente participava de atividades sociocomunitárias antes de ser apreendido, como futebol, na areninha, skate e surf, tendo chegado até mesmo
a atingir a 3ª colocação em um campeonato estadual deste último esporte. Fecha-se aspas. E eu prossigo dizendo, neste contexto, pode-se concluir que o fato constitui na representação, episódio único em sua vida, e que a aplicação da medida de liberdade assistida mostra-se mais do que suficiente para alcançar o escopo ressocializador almejado pelo legislador pátrio, pois, conforme decotado no indigitado relatório, o adolescente possui um núcleo familiar minimamente estruturado, reside em casa própria, exerce o labor com venda de bolsas na feira e realizou uma reflexão crítica acerca de sua conduta. Basicamente, o voto do eminente relator é nesse sentido. Eu fui buscar a jurisprudência, desembargador Montalvani. A jurisprudência também protege esse tipo de decisão baseado em um relatório multidisciplinar, como o ora acabei de aplicar. A experiência do eminente relator em julgar processo dessa natureza, para mim, é patente, porque parece-me que o desembargador Jaime, desde que chegou a Fortaleza, trabalhou tão única e exclusivamente na alçada da juventude, né? Não quero dizer com isso de que ele é o senhor da razão, pelo contrário. Mas no caso específico, eu não tenho como divergir do eminente relator em cima da prova que fora colacionada aos autos. Por isso, presidente, é que voto no sentido de dar parcial provimento à insurgência apelatória, de modo a substituir a medida socioeducativa de internação, imposta pelo juiz singular, combinada com as medidas de proteção consistentes em matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino médio e de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento toxihumanos, mantendo a sentença incólume nos demais termos. Acompanho nesse sentido o voto do eminente relator. 942 de novo. 942 de novo. Hã? 942 de novo. Eu vou manter. Não tenho dúvida. 942, inciso. Parágrafo 3º. Votamos agora ou vou deixar para a próxima? Você vai ser para apto? Desembargador André está habilitado? Estou habilitado, Excelência. Escutei atentamente o voto de Vossa Excelência. Perfeitamente. Acompanho o relator. Podemos votar logo, desembargador Jaime? Doutor Jaime. Podemos matar logo essa história agora? Sim, eu ouvi a indagação aqui é acerca do 942, né? O desembargador André acabou de votar. Eu vou instaurar aqui a técnica. Eu votei concordando. Perguntei se eu estava habilitado. Falei que está habilitado. A gente colhe o voto de todo mundo. Perfeitamente. Primeiro, Vossa Excelência, vai manter o voto? Vou. Pronto. Eu divergi. E eu não vou mais nem fazer qualquer comentário, só dizendo que confirme. Vai ficar consignado, né? Mas, pela ordem, desembargador Bezerra, instaurada a técnica 942 e parágrafo 1º do CPC. Desembargador Jaime. Pois não, Excelência, eu mantenho o voto tal como o relatei. Perfeito. Desembargador Mantovani. Colares. Senhor presidente, inclusive na última sessão foi debatido esse tema, né, e ouvi as ponderações de Vossa Excelência
e também do desembargador Jaime, na sua divergência. E hoje, com esse acréscimo muito seguro e providencial do desembargador decano, desembargador Bezerra, eu acompanho a divergência, senhor presidente, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência. O desembargador Bezerra já acabou de proferir o voto. Ratifica? Ratifico, presidente, divergindo e pedindo perdão a Vossa Excelência. Em absoluto, desembargador Bezerra. Aí a maioria... Isso. De qualquer forma, para ser coerente com julgamentos anteriores meus, né, com precedentes desta Câmara, embora tenhamos conversado no início do dia sobre o princípio da colegialidade, no caso específico, eu vou manter o meu voto já inserido no sistema digital. Desembargador André Costa, como voto? Excelência, eu vi atentamente o voto com reciprocidade de respeito e consideração a Vossa Excelência. Eu acompanho a divergência, acompanho primeiro o eminente relator, né, e acompanho a divergência do desembargador Bezerra, pelos fundamentos lançados. É como eu voto. Perfeito, desembargador. Então, proclamamos... Pois não, desembargador. Excelência, me permita, só com a questão terminológica, a divergência foi de Vossa Excelência, não é isso? O desembargador Bezerra, ele declarou... Acompanhando Vossa Excelência. Voto acompanhando o relator. Isso, acompanhando Vossa Excelência. Acompanhando isso. Desembargador Jaime, então deixa eu corrigir aqui, o senhor tem razão. O voto foi do desembargador Jaime Medeiros Neto. Isso. A divergência foi do desembargador Evandro. Do desembargador Jaime Bezerra pediu vista e concorda com o relator, mas diverge do desembargador Evandro. Então, para ficar claro, eu acompanho o voto do eminente relator, desembargador Jaime Medeiros Neto, e considerando, inclusive, o voto vista complementar do desembargador Bezerra. Perfeito. Exatamente. Então, eu voto no mesmo sentido, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, desembargador Jaime. Quem lavrou o voto é o desembargador Jaime, que puxou a divergência. Proclamando o resultado... O relator era Vossa Excelência, né? Não, o desembargador Jaime. Então, recurso conhecido por maioria e parcialmente provido vencido. O presidente. O vistor. É o presidente, né? No caso. Porque eu tinha pedido vistas, né? É o presidente. Mais alguma coisa, senhores? Tem mais 2 vistas. Está brincando. Embora é consignado, né? Mas estão aqui, é a mesma coisa. Dando continuidade aos processos pendentes de voto vista, agora o 260, apelação civil 023093, dígito 09/2023, apelante Antônio de Araújo Nascimento, apelado Banco Itaú Consignado S.A., relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, na sessão de 6 de fevereiro de 2024, anunciado o julgamento feito, já no quórum ampliado do artigo 942 CPC de 15, com a palavra manifestou-se o ilustríssimo senhor doutor advogado Pedro Henrique Muti de Santana, dispensando a leitura do relatório, bem como também a realização de sustentação oral em nome da parte apelada. Em pós, o eminente desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto proferiu seu voto no sentido de desconhecer e dar provimento ao recurso. Em ato contínuo, o nobre, então, desembargador Francisco Darivaldo Bezerra Primo proferiu seu voto no sentido de desconhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos da divergência inaugurada pelo ínclito desembargador Francisco Bezerra Cavalcante em sessão anterior. Na sequência, os doutos pares Francisco Bezerra Cavalcante e José Evandro Nogueira Lima Filho também votaram pelo desprovimento do recurso. Finalmente, manifestou-se o excelentíssimo senhor desembargador André Luiz de Souza
Costa, pedindo vista dos autos para melhor exame da matéria. A vista foi concedida e o julgamento adiado. Na sessão do dia 20 de fevereiro também foi adiado o julgamento do feito. Essa é a síntese, desembargador. Desembargador Jaime. Desembargador André, eu visto. É aquela mesma matéria, né? Foi visto o desembargador André? Tá. Desembargador André. Está no 942, né? Tá. Só falta o desembargador André. É aquele mesmo porcaria. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Sendo bem objetivo, estou apresentando voto escrito e vou só ler a conclusão. O voto tem 10 laudas e justifico por que eu voto. Por essas razões, com reciprocidade, respeito e consideração, divirjo do voto apresentado pelo excelentíssimo senhor desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto para negar provimento ao recurso e acosto minha divergência pelas razões fáticas e jurídicas aqui delineadas. Então, excelência, eu estou negando provimento ao recurso, me acostando à divergência. Já tinha sido instaurado? Só faltava isso. E o desembargador Mantovani? Ele não participa. O Darival. Porque o desembargador né? Ficou congelado. Exatamente. Desembargador Jaime. Pois não, excelência. A exemplo dos demais casos análogos que foram apresentados hoje, eu me vergo ao princípio do colegiado, né, e adoto o entendimento que já vem sido defendido por essa Igreja Quarta Câmara de Direito Privado. Perfeitamente. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido, ressalvada a manifestação do desembargador relator, contida em mídia digital desta sessão. Ainda tem? O último agora. Posso? Vamos. Acaba tudo. O 260 foi por unanimidade, né? Unanimidade. 260. Bom, agora o último pendente voto visto desta manhã, o 261, que é a apelação civil 0200-313, dígito 41 de 2022, apelante Maria Helena Jorge de Oliveira, apelado Banco Itaú Consignado S.A. Essa síntese que eu li do 260 se aplica inteiramente igual a essa do 261, com a única diferença de que o desembargador relator inicialmente proferiu o voto no sentido de se conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Mas o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo também se manifestou na época negando provimento ao recurso, nos termos da divergência anteriormente lançada pelo desembargador Bezerra. Na sequência, também votou o desembargador Bezerra, confirmando o improvimento do recurso, o desembargador Evandro no mesmo sentido, e em pós se manifestou o excelentíssimo senhor desembargador André Luiz de Souza Costa, pedindo vista dos autos para o melhor exame da matéria, visto concedido o julgamento adiado. Na sessão ordinária de 20 de fevereiro também não foi apresentado o voto vista. Esta é a síntese, desembargador. E aqui tem um detalhe, embora o desembargador Darival tenha votado em sessão, no sistema está como... ele fez oralmente aqui. Pois é. Desembargador Vistor, desembargador André. Desembargador André, Vossa Excelência tem a palavra. De igual forma, excelência, o caso é muito semelhante ao anterior que nós julgamos. Eu estou apresentando voto escrito, com consideração a respeito de vídeo da relatoria, e acompanho a divergência. Perfeitamente. Desembargador Jaime. Essa relatoria, excelência, adota a mesma providência dos feitos anteriores a este análogo, né? Em prestígio e em obséquio ao primado do colegiado, passo a adotar, né, o entendimento já pacificado nesta Igreja Quarta Câmara. Perfeitamente, desembargador Jaime. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido, por unanimidade, ressalvada a manifestação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Desembargador, tem 3 votos do senhor, 3 processos do senhor sem votação. Vamos votar. Do desembargador Evandro. Não sei como. Foi até 10h30 da noite.
Vamos lá, doutor. Certo. Posso ir anunciando aqui, né? Sim. Foi confirmado lá no começo todos os votos. Mas tem uns que estão sem voto. Você vai dar uma confirmando todos os votos. Salvados que estão. Só para constar no sistema, desembargador, diga só o número da pauta. O 111 da pauta é o 020-1868, dígito 31 de 2022, da relatoria do senhor. Tá. Não consta a votação do desembargador André e nem do desembargador Jaime. Não, desembargador. O processo é de minha relatoria e não foi votado pelo desembargador André nem pelo desembargador Jaime. Esse 111. Qual é o outro? Chame o processo. Voto não. 111, apelação civil 0201-868, dígito 31 de 2022, apelante Jacinto Salvino da Cruz, apelado Banco Santander, Brasil S.A. O relator, desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Esse é o primeiro. Pronto. Excelência, se me permite, eu acho que até, eu não sei se me antecederia na votação o desembargador André, mas eu teria alguns observações. Desembargador Jaime, esse processo aí, eu vou pedir vista. Então, a próxima semana, para otimizar logo, que é aquela da discussão, de investigação predatória, de convocar a parte para retificar os documentos. Só um instante. Então, eu vou proclamar aqui o resultado do meu voto e já faço vista para Vossa Excelência. Só para seguir beleza, então tá bom. O resultado do voto do relator é no sentido de conhecer do recurso, mas desprovê-lo. Desembargador André, Vossa Excelência vai pedir vista. Sim, vou pedir vista. Eu tenho um entendimento diferente de Vossa Excelência, que eu já vinha defendendo na terceira Câmara de Direito Privado. Eu vou analisar com mais atenção novamente o voto de Vossa Excelência, aí eu trago brevemente os autos. Perfeitamente. Vista. Excelência, só uma observação, me permita, porque eu não estou vendo aqui. Sou sempre né? Eu acho que uma dificuldade no SAG, no sistema. Eu preparei uma declaração de voto, né, para ser inserido, né, neste feito, mas não estou vendo aqui. É só para adiantar que também tem uma declaração de voto que poderá ser juntada, acho que até hoje ainda. Né? Ainda pediu visto o André, Jaime. Vamos ao outro? Vossa Excelência vai ter tempo. O próximo sem votação é o número 137 de pauta. Também da relatoria do desembargador Evandro. A apelação civil 0200-387, dígito 59 de 2022. Apelante apelada Marta Siqueira de Araújo. Apelante apelado Banco Bradesco Financiamento S.A. Votado já pelo desembargador Jaime, falta o desembargador André Costa. O voto do relator é no sentido de conhecer do recurso, mas para desprovê-lo. Desembargador André Costa. São dois recursos. O senhor está dando improvimento ao recurso do banco e parcial provimento da autora. Que é apelante e apelado ao mesmo tempo. São duas apelações, desembargador André. Eu sei. Eu estava vendo aqui, porque eu estava anotando a observação que eu fiz, e eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Perfeitamente, desembargador André. Muito obrigado.
Desembargador Jaime ratifica o voto provisório? Sim. Proclamando o resultado. Recurso do banco conhecido e improvido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. Mais algum, doutor Marcelo? Agora é o último, de verdade. É o 144 da pauta. Ainda meu, né? Também da relatora desembargador Evandro, apelação cível 306954, dígito 66/2016, apelante apelado Banco Bradesco S.A., apelante apelado Espólio Maria Celi Pereira. Relator desembargador Evandro. Perfeitamente. Meu voto é no sentido de conhecer dos recursos interpostos, provendo parcialmente o da autora e desprovendo o do banco réu. Desembargador André Costa, como vota? Porque, se eu não me engano, nesse aí, Vossa Excelência fixou R$3.000, e em todos os outros, Vossa Excelência tem fixado o parâmetro de 5.000 danos morais. É só essa minha divergência que eu voto pela fixação de R$5.000 de indenização, semelhante aos outros. Aí está constando como se fosse R$3.000. R$5.000 de honorário. Eu não sei se a ementa, o valor fixado na origem a título de dano moral ficou aquém da beleza razoável, adicionando os patamares aplicados por esta Corte de Justiça, em casos semelhantes. Aí eu não entendi muito bem se Vossa Excelência manteve os 3 ou aumentou para 5. Não mantive em 3, desembargador André. Então, porque é o seguinte também. Mas, porque o item recurso 5... manejado pela casa bancária. Não foram... Mas olha o item 5 da ementa do senhor. Não. Reformação em pés. É porque no item 5, o senhor bota assim, ficou aquém dos patamares. Parece-me, desembargador André, que não houve pedido de majoração, segundo o relator está falando. Mas o senhor está lendo o desembargador Bezerra, o item 5 da emenda? Não, fixado, ficou aquém das balizas do razoável dissonante para... Mas não houve majoração, pedido nesse sentido, desembargador André. O recurso, é isso que eu estava falando para o senhor, é da casa bancária. O que está aquém, mas eu mantive a falta de pedido nesse sentido. Porque não... então pronto, porque é o seguinte, Excelência, no relatório diz assim, a demandante, o banco promovido alega inexistência tal, requer minoração e afastamento do quanto. Aí a demandante, por sua vez, as folhas tais, pugna pela devolução em dobro e a majoração do valor arbitrado a títulos de danos morais. Desembargador André, farei o seguinte, eu vou pedir vistas do processo. Eu vou analisar. Pois porque tá na emenda, o senhor critica, ficou aquém e tal, e eu vi isso depois, já estava tarde quando eu vi, aí não... Há um erro ou no relatório ou no próprio voto. Eu não falei com Vossa Excelência antes, como a gente falou de vários casos ontem, a gente sempre dialoga fora do coisa, porque já foi tarde, e aí não deu tempo. Perfeito. Não queria lhe incomodar muito tarde. Não, eu fiquei até mais tarde. Eu agradeço até a compreensão do senhor. É um prazer trocar ideias com Vossa Excelência. Não se preocupe. Tá bom, muito obrigado. Se eu não conseguir responder na hora, logo em seguida o farei. Eu sei que todos nós dormimos muito tarde, julgando os processos, até que o doutor Marcel também manda
tarde, porque mas é porque às vezes a gente fica meio, não, já passou de tal horário. Perfeitamente. Vamos dormir um pouco, né? Mas obrigado, presidente. Terminamos. Alguma coisa a mais, desembargador? Desembargador André, mais alguma coisa? Eu não tenho nenhuma. Não, excelente. Muito obrigado. Desembargador Jaime. Não, Desembargador Jaime. Desembargador Mantovani. Não, senhor presidente, obrigado. Doutor Procurador. Doutor Defensor. Não, só desejar a todos uma boa semana e dizer que a Leila é que vai ficar aqui no próximo mês. Né? Perfeito, desembargador Jaime. Me permita, excelência, o processo aqui eu vejo que o 87 de vossa relatoria, ele não foi votado nem por mim, nem pelo desembargador André. 87? Da pauta. É verdade, está faltando também. Foi erro aqui da... Assistência. Não. Você me permitir Claro. tomar meus remédios. Vá. Pois não. Faça. Perfeito. Faça o pregão, doutor Marcelo. Permite-me ausentar, né? 87 também, corrigindo aqui, de fato, não havia voto provisório. Agravante Unimed é o agravo instrumento 063-0013, dígito 22-2022. Agravante Unimed do Ceará, Federação das Sociedades Cooperativas Médicas do Estado do Ceará, e agravado NPCA, relator do desembargador Evandro. Eu não tinha tirado esse processo de pauta, não. Eu acho que nós conversamos sobre ele ontem, desembargador André. Exatamente. O senhor ia tirar de pauta, até porque tinha decisões da outra Câmara, tinha decisões dessa Câmara. O senhor ia tirar de pauta. Eu tirei o 99. Não, o que Vossa Excelência me encaminhou ontem foi o de pauta 99, e eu realmente tirei de pauta. Tem 87 aí, olha aí, às 18h40. Também não votei um processo que envolve a concessão do sistema terapêutico Metroaba, porque sou tal. Aí tem 87. Não é esse? 063. Isso. Aí eu só disse assim, vou revê-lo em caso necessário, retido da pauta. Agradeço. Pronto, esse também só ficou de tirar de pauta para rever. Eu tirei o 99 e não vi esse 87, desembargador. Me passou também despercebido. Estou marcando aí, só para o senhor ver no celular, estou só marcando aí a mensagem. Desembargador Jaime, desembargador André, desembargador Mantovani, eu vou tirar o processo de pauta. Para melhor análise, já que a gente vem conversando sobre o tema, né, desembargador André? Exatamente. Agradeço a atenção. Perfeito. E agradeço ao desembargador Jaime aí, atento, que faltou a votação. Ok? Os eminentes pares veem mais alguma pendência? Desembargador Jaime, desembargador André, desembargador Só me ratificar aqui, no começo da sessão eu esqueci de fazer referência. Eu cumprimentei todo mundo, esqueci de comentar, ele entrou, o nosso representante do Ministério Público, doutor Xavier Barbosa Filho, tudo bem? Havia cumprimentado. E aproveito para desejar uma ótima semana para todos nós, muita saúde e uma proveitosa semana. Muito obrigado. Se Deus quiser. Obrigado. Só mais um minuto, desculpa. Me permita. Há um processo aqui do desembargador André que está aguardando votação minha e do desembargador Mantovani. É o de número 201 da pauta, onde eu faço uma declaração de voto acompanhando o entendimento do eminente relator, né?
É porque há casos em que... veja bem, há casos aqui que são absolutamente idênticos, né? Proferidos, inclusive, pelo mesmo juiz, pela mesma comarca, e havia um posicionamento divergente. Então, nesse caso, eu estou acompanhando o eminente relator, inclusive com a declaração de voto que deverá ser anexada ainda hoje. E o outro o senhor retirou de pauta, não é? Era o 80, não, era o 87. 111. Esse aí foi visto. Sim. Na verdade, eu pedi vista. Certo. Os barros do André pediu visto. Então, esse só 200, para... esse 201... No caso aqui do 201 da pauta, né, eu voto, portanto, acompanhando o eminente relator. É que eu não consigo sequer visualizar o voto de Vossa Excelência, por não compor. Mas ele acompanhou o relator, né? Sim. Mas tem uma coisa importante aí. O desembargador Mantovani. Mas ele fez... Mas, desembargador presidente, Mas deixa eu fazer uma consideração antes do desembargador Mantovani voltar, até para a gente evitar decisões conflitantes numa mesma sessão. Nessa composição, eu, desembargador Jaime, desembargador Mantovani, é aquela mesma questão da extinção do processo, de intimar a parte e não comparecer. No 111, eu estou discordando, eu tenho uma discordância de Vossa Excelência, e aí eu pedi vista. Ao votar esse julgamento vai exatamente a mesma tese do 111. Eu não sei se seria melhor, para a gente não ter na mesma sessão posicionamentos diferentes, a gente julgar tudo como se fosse julgar o outro. Porque senão vai dar choque de julgamento. Numa composição, segue o meu entendimento, e noutra composição, pode seguir o entendimento do senhor ou o meu. Porque, nesse caso aí, eu estou anulando para mandar retornar, dizendo que a extinção da petição inicial foi indevida, legal e tal. Vossa Excelência tem um entendimento diferente. Foi por isso que eu pedi vista do 111. Então, acho que é melhor a gente decidir isso depois, para não ter choque de decisões na Câmara. Vossa Excelência vai pedir para retirar de pauta? Então, eu posso pedir para retirar. Eu posso pedir vista, senhor presidente. Posso pedir vista, porque aí não atrapalha a pauta, né? Vamos fazer o seguinte, desembargador Mantovani. Como eu disse que já tem, inclusive, a declaração de voto, bom, né? Então, que seja eu, então, a pedir vistas, porque aí essa declaração de voto já serve como essa vista. E aí... Pronto, ótimo, perfeito. Com esse pedido de vista, o processo é retirado e nós debateremos, então, conjuntamente. Perfeito. De acordo, senhor presidente. Vista deferida ao Mas, Jaime, repita só o número aí do item, por favor. É o 201 da pauta. 201, tá, obrigado. Processo 0202 117 45. Eu já peguei aqui pelo item, obrigado. Obrigado. Ok. Mais alguma coisa? Por mim, não. Mais alguma coisa, senhor? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos. Até mais. Boa tarde.